Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do Enem de 2010, então vamos lá. Fator de emissão Carbon Footprint, um termo utilizado para expressar a quantidade de gases que contribuem para o aquecimento global, emitidos por uma fonte ou processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gases emitidos por uma indústria, uma cidade ou mesmo por uma pessoa. Para o gás CO2, a relação pode ser escrita, aí nós temos o fator de emissão de CO2, é a massa de CO2 emitida pela quantidade de material. Então, o termo quantidade de material pode ser, por exemplo, a massa de material produzido em uma indústria ou a quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período. No caso da produção do cimento, o primeiro passo é a obtenção do óxido de cálcio a partir do aquecimento do calcário em altas temperaturas de acordo com a reação. Então, o calcário, que é o carbonato de cálcio, você aquece e produz o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo o cimento formado 62% de óxido de cálcio em sua composição. Então ele deu as massas molares do dióxido de carbono, do carbonato de cálcio e do óxido de cálcio. Considerando as informações apresentadas no texto, qual é o fator de emissão de CO2 quando uma tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de obtenção do óxido de cálcio? Bom, galera, então o que é um dos grandes, não é problema a palavra não, mas eu vou usar a palavra problema. Um dos grandes problemas do Enem é justamente identificar dentre um fluxo de informações da questão, o que você vai fazer para poder resolver. Então tem uma porrada de coisa que foi falada aqui. Então, mano, você tem que se virar aí para identificar o que vai rolar. Então, uma dica que eu dou para vocês, assim, com relação à prova de ciências da natureza, as questões de química, eu só vou falar com relação às questões de química. Uma boa é você ler a pergunta primeiro e depois você meio que volta no texto e identificando o que você vai usar de informação relevante, tá? Então, quando você estiver fazendo a sua prova, a dica que eu te dou é anota no texto algumas informações que você julgue que poderá ser importante, tá? Entenda que eu estou usando a palavra poderá, tá? Que às vezes tem informação que você não vai usar. Bom, então olha só. O que eu vou marcar que eu considero que poderá ser importante, tá? Essa informação aqui eu acho que vai ser importante. Por quê? Porque a pergunta ali, olha, considerando as informações apresentadas no texto, qual é o fator de emissão de CO2, Então, cara, ele deu aqui a formulazinha do fator de emissão de CO2. Então, eu acho que isso pode ser importante, Vamos lá. Outra informação que eu acho que pode ser importante, aqui, olha, no caso da produção do cimento, o primeiro passo é a obtenção do óxido de cálcio a partir do aquecimento do calcário, Então, essa equação aqui eu acho que poderá ser importante, Outra informação, olha, uma vez processada essa reação, outros compostos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo o cimento formado 62% de óxido de cálcio em sua composição, Então, eu acho que isso daqui vai ser relevante também. Então, o lance todo é o seguinte, 62% do cimento é o óxido de cálcio, Então, vamos lá. A questão, ela disse o seguinte, olha, qual é o fator de emissão de CO2 quando uma tonelada de cimento for produzida? Então, olha só. Lembra que aquele disse, o cimento é formado 62% de óxido de cálcio. Então, o lance todo dentro de uma tonelada de cimento, Então, dentro de uma tonelada de cimento, o que vai acontecer? 62% disso tudo aqui é o óxido de cálcio, E aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar manipular em uma regra de 3 para poder descobrir a quantidade, por exemplo, em quilograma ou em grama de óxido de cálcio que eu vou ter dentro dessa uma tonelada.
E aí qual é o lance? Para qual objetivo? O objetivo é eu utilizar essa equação que relaciona o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Então, se 1 tonelada, né? Que aí eu vou passar para quilograma. Então, eu vou botar para quilograma aqui, porque, sei lá, eu acho que vai ser melhor. Então, se 1 tonelada, né, que é 1000 quilos, está para 100% do cimento, 62% do cimento, né, é o óxido de cálcio. Então, vamos lá. X vai ser igual a 620 quilogramas. Né? Então, o valor desse cálculo vai dar 620 quilogramas. Então, 620 quilogramas é só a quantidade de óxido de cálcio. Beleza. Aí lembra que eu falei com vocês? Cara, eu vou relacionar a massa do óxido de cálcio, né, que foi mencionada a massa dele, que é 56, com a massa de CO2, né? Inclusive até por causa do fator de emissão de CO2, que é a massa de CO2, né? Então, vou fazer aqui, ó, 56 gramas de óxido de cálcio, né, que é 1 mol de óxido de cálcio, está para uma massa de CO2 igual a 44, então vamos lá, 44 gramas de CO2, eu descobri que a minha reação tem 620 quilos, né? Isso, 620, aí vezes 10, vezes 1000 vai dar 620 mil gramas de óxido de cálcio. E aqui X, né? Aí aqui, cara, é comendo cálculo, né, brother? Então, gramas de óxido de cálcio com gramas de óxido de cálcio eu corto. Então, vou ter 620 mil, né? Aí eu poderia passar isso aqui, tipo 620 vezes 10 ao cubo, né? Aí é mais conhecimento de matemática. Vezes 44 gramas de CO2 dividido por 56, né? Aí aqui eu poderia trabalhar com simplificando e tal, então aqui é matemática, né? Então a gente vai ter 620 mil vezes 44 dividido por 56, que o resultado desse cálculo vai dar um valor aproximadamente de 147.142,86 aproximadamente. Então, essa seria a massa em gramas, né? Que seria aproximada a 487,142 quilogramas, né? Enfim, tá aqui. Essa massa em quilogramas de CO2. Beleza? Então, dá um valor aproximado. O Enem é comum aparecer em situações como essa, né? Que, tipo, dá valor decimal e o cacete a 4. Mas, enfim. Bom, então, vamos lá. Nós temos agora uma necessidade de fazer o seguinte, ó. Ele deu a massa de CO2, ele falou que o fator de emissão é a massa de CO2 emitida pela quantidade de material, né? Então, a quantidade de material que foi mencionada é justamente 1 tonelada, né? Então, você vai ter 1 tonelada do cimento que foi produzida e para 1 tonelada de cimento produzida, você teve essa quantidade de CO2 que foi liberada, né? Então, o que você vai fazer agora? Então, a gente vai fazer assim, olha. Massa de CO2 emitida dividido pela quantidade de material, tá? Então, a gente vai pegar a massa de CO2 emitida, né? Que é 487,142 quilogramas, né? Aí, se eu colocasse aqui em grama a quantidade do material, né, eu deveria colocar em grama também, né? E aqui eu vou dividir por 1000, né? Que é a quantidade de cimento, né? Que foi 1 tonelada, que é 1000 quilos. Então, esse valor de 487,142 eu ia dividir por 1000 e eu ia chegar à conclusão de 0,487, que seria o fator de emissão de CO2, né? Que quilo com quilo eu vou cortar. E aí o que ia rolar? Eu teria aí como alternativas o que? Letra A, letra B, C, né? Então 0,487 eu posso dizer que é aproximadamente 4,9 vezes 10 elevado a menos 1, né? Então eu chegaria à letra D como alternativa correta.
Beleza? Então é uma questão que é difícil. Eu particularmente eu acho que ela é difícil, porque primeira coisa, a questão é grande, né? É um bagulho que é do Enem que, porra, é foda, mano. Cara, porra, questão grande pra caramba, você tem pouco tempo para fazer, você tem várias informações aqui para relacionar, né? E além disso interpretar, mas o caminho é esse. O que eu recomendo a você? Que você pegue essa questão, veja de novo a relação. Então ela trabalha com estequiometria, né, basicamente, e a ideia justamente é essa: você pegar 1 tonelada de cimento, né, que é o material. Então já sabe que aqui na formulazinha, aqui embaixo vai ficar 1 tonelada, né? Então essa quantidade de material no caso é o cimento, né? Aí você vai fazer o que? Você vai ver dentro de 1 tonelada esses 62% de óxido de cálcio, para poder, no caso, descobrir e relacionar com o CO2, né? Foi o que a gente fez aqui, ó. Descobriu que tem 620 quilos de óxido de cálcio, aí fez a regra de 3 relacionando, ó. A equação me diz que eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio para 44 gramas de CO2, né? Equação. Então aqui é a estequiometria. Aí você vai jogar a quantidade de óxido de cálcio que você achou e aqui X, né? E aí você vai chegar a um valor em gramas. Aí você poderia passar para quilograma e tal. Cara, aqui você poderia fazer de várias formas. Você poderia passar para quilograma, o que está na equação, enfim. Eu estou colocando aqui na descrição, aqui num card, vai ter um card agora que está passando aqui, justamente a aula que eu dou sobre transformação de unidade de medida, né? Aí eu cheguei à massa de CO2, aí me relacionei, pô, essa massa de CO2, né, que é emitida é essa, né, pela quantidade de material que é 1 tonelada, né? Aí eu tenho que botar aqui, logicamente, se aqui eu coloco quilograma, embaixo tem que ser quilograma. Se aqui fosse em gramas, aqui deveria ser em gramas também. Se aqui fosse em tonelada, aqui deveria ser tonelada também, né? E tomar cuidado, né, que se você não coloca aqui as unidades de medida igual, você poderia chegar, por exemplo, à letra A, né, uma outra resposta. Então tem que ficar ligado nisso, né? Bom, então é só isso. Espero que esse gabarito, esse trabalho possa ter lhe ajudado, né? E se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e, se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.